Fala, gurizada, passando aqui então para fazer a gravação, né, da correção das provas da UX. Eu peguei uma seleção aqui desde 2018 para a gente dar uma olhadinha o que foi caindo ano após ano, e eu vou fazendo os comentários para vocês e a gente vai então articulando o que pensar da prova desse ano, tá? Então a gente começa aqui, ó, com o inverno de 2018, quando a temática da Universidade de Caxias do Sul, ela foi justamente a água, tá? Daí a gente vem aqui, ó, segundo os dados do Ministério das Cidades, a cobertura de água tratada no Brasil é de 82%, o que significa que 38 milhões de brasileiros não recebem água potável. Com a coleta de esgoto, a situação é mais crítica. Apenas 48% da população tem acesso ao sistema. Mais de 100 milhões de brasileiros jogam os resíduos diretamente nos rios, nas fossas ou no solo. O quadro ao lado apresenta o ranking das coberturas de água do esgoto do estado. Então a gente vê que é um tema bem atual ainda nos dias de hoje, né? Só que aqui a gente tinha os dados de 2018, tá? Como vocês podem ver, os dados disponíveis no G1 e no Correio Brasiliense. Então, a partir dessas informações, qual a alternativa correta? Então a gente começa assim: os 5 estados com menor percentual de acesso à água tratada são os mesmos abrangidos pelo grande manancial subterrâneo, conhecido como Aquífero Guarani. Não, né, cara? A gente já pode imaginar assim que os menores índices de água tratada eles estão no norte do Brasil e o aquífero Guarani está no centro-sul, então essa não era uma opção, tá? Os estados do norte, nordeste e sul são os que apresentam os 10 maiores índices de coleta de esgoto. De novo, né? Sempre que a gente fala de região norte, lembra da hidrografia do Brasil, no norte, no nordeste tem menor coleta de esgoto, tá? E por isso são os que mais apresentam surtos com a Aedes aegypti, não tem nada a ver, tá? O Aedes com a coleta. Os estados do sudeste apresentam os melhores índices de água tratada e a coleta de esgoto está acima de 50%. Daí a gente precisava ir aqui na tabelinha do sudeste, né? Daí tu pegava São Paulo, pegava Rio de Janeiro, pegava Minas Gerais, até aí tudo bem, mas quando tu vai, por exemplo, para o Espírito Santo, a coleta de esgoto está, ó, abaixo do valor que eles falaram, né? Opa, peraí que eu apertei errado aqui. Coleta de esgoto do Espírito Santo está abaixo. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo para mostrar para vocês. Tá? Ó, coleta do Espírito Santo abaixo de 50%. Os estados do Amazonas e do Pará e Amapá estão sobre o aquífero Alto do Chão. Verdadeiro. Um dos maiores mananciais de água doce do mundo, o que justifica serem os estados com melhores índices de coleta de esgoto. Inclusive aqui, ó, o Alto do Chão é o aquífero que mais sofre, antigo Alto do Chão, né? Agora a Saga, lembra disso, tá? É o aquífero que mais sofre em relação à coleta, porque é o aquífero que onde a gente tem a maior deposição desse dejeto, tá? Onde eles mais infiltram. Se tu pegar, por exemplo, o Amapá, olha aqui, ó, 3,8%, tá? E aí dizia assim: os estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco são banhados pelas águas do Rio São Francisco. São Francisco que nasce na Serra da Canastra e corre em direção ao nordeste do Brasil, tá? E apresentam índices desiguais entre si em relação à coleta de esgoto. Exatamente, né? Os índices são desiguais entre esses estados, tá? Inverno de 2018. Quando a gente vai para o verão de 2018, aí a prova falava sobre IDH, tá? População. O IDH é uma medida resumida do progresso. Ele vai te falar o que é IDH. Diferentemente de ver o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos econômicos, tá? A abordagem do desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas e suas oportunidades e capacidades. Apesar de ampliar a perspectiva econômica, o IDH não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. Daí assim, pode-se afirmar que o IDH favorece o Brasil, pois pelo PIB per capita ele se encontraria entre os 20 maiores do mundo, os 20 mais pobres do mundo. Não é verdade, né? Tá?
A relação existente entre a qualidade de vida de uma população e a existência de políticas públicas voltadas à melhoria da saúde, à distribuição de renda e ao nível de escolaridade fica oculta no IDH por estar relacionada a fenômenos independentes. Não, o IDH fala que são fenômenos correlatos, né? A média do IDH brasileiro é influenciada positivamente pelo desempenho econômico-social das regiões sul e sudeste do Brasil. Cara, é o centro-sul do Brasil que a gente chama, que faz o nosso IDH ser elevado, é verdadeira C, tá? Um país que deseja aumentar o IDH deve investir diretamente na taxa de natalidade. Não é correto. O PIB per capita de um país não é componente financeiro do IDH. É um componente do IDH, tá? Então era a letra C aqui, verão de 2018. A gente chega no inverno de 2019, que é para falar sobre o extrativismo no Brasil, tá? Aí vinha assim: o extrativismo mineral é uma importante fonte de recursos para a economia do Brasil, já que o país é um dos grandes exportadores de minérios do mundo. Entretanto, as consequências do rompimento da barragem de Samarco e Mariana e Vale em Brumadinho apontam a urgência de revisão de processos relacionados a atividades mineradoras, em busca de soluções alternativas que garantam mais segurança e maior preservação do meio ambiente. Na Universidade de Ouro Preto, o grupo de pesquisa em resíduos sólidos propõe uma nova alternativa para a utilização de rejeitos, tá? Em substituição à construção de barragens. Ó, que importante. A reutilização na construção civil. As técnicas desenvolvidas pelo grupo estão em processo de registro de propriedade intelectual e são frutos de pesquisas realizadas ao longo dos últimos 4 anos. O uso dessas novas tecnologias pelas mineradoras reduziria significativamente o volume das barragens. E, na visão dos pesquisadores, a associação de processos industriais mais eficientes e a reciclagem desses rejeitos poderiam convergir para um panorama rejeito zero. Como vocês podem ver aqui, ó, usando um tema ali que em 2019 era bem atual, que era o rompimento da barragem de Mariana, tá? Sobre o extrativismo mineral no Brasil, é correto afirmar que a extração de ferro concentra-se na região norte do país, cara. Extração de ferro a gente tem no centro-oeste também, no maciço de Urucum, lembra? Então não é concentração na região norte. E outra, né? Só um pouquinho, deixa eu arrumar minha porta aqui. E outra, a gente vai ter também uma concentração de extração de ferro em Minas Gerais, né? No quadrilátero ferrífero, tá? Então não é só no norte. A produção do manganês colabora para o crescimento econômico, bem como para a industrialização da região sul. Cara, manganês não é um produto que colabore para a industrialização. E se colaborasse, aqui deveria ter a região sudeste, tá? Não do sul. Maior exportação do setor brasileiro, o setor mineral brasileiro advém do ferro, excedendo principalmente Minas Gerais. É o grande polo exportador, tá? E aí eu quero que tu lembre que a China é o grande comprador de ferro do Brasil. Esse ano fica ligado nas tarifas, tá? Na taxação do Trump. A atuação das empresas de mineração está distribuída de forma equitativa. Não está equitativa. Perspectiva de um panorama de rejeito zero na extração mineral beneficiaria principalmente o centro-oeste, em virtude da próxima... Não é o centro-oeste, né? Tá? A maioria das barragens de rejeito está no quadrilátero ferrífero, onde a gente teve Brumadinho e Mariana, tá? 2019 a gente teve Olimpíadas. Então a questão, ela trazia informações sobre as Olimpíadas lá de 2016 do Rio de Janeiro, tá? Aliás, 2019 a gente não teve, a gente ia ter no outro ano, tá? Um pouquinho antes da pandemia ali. A partir da análise desse quadro e de seus conhecimentos em geografia, assinale a alternativa correta, tá? A participação dos países europeus em blocos econômicos como a PEC, União Europeia e ALCA, não, né? Países europeus na ALCA, não. A Oceania está representada no quadro oficial de medalhas pela Austrália, cuja população encontra-se em maior parte concentrada no interior. População da Austrália é só imaginar, né? Na região litorânea. No interior tem um mega deserto.
As características da zona intertropical, aridez, presença de correntes frias. Não, intertropical não tem corrente fria nem é árida, né? O quadro oficial de medalhas evidencia que o esporte é um excelente instrumento de aferição de IDH. Não, não é, né? O primeiro e o 13º colocados representam o continente americano. Vamos ver? Primeiro Estados Unidos, 13º Brasil. Isso aí. O maior em latitude, exatamente, caracterizado por diferenças sociais, econômicas, culturais. Isso aí. Era a letra E, tá? Lembrando, né, a tua prova vai ter uma questão só, o que é uma dificuldade extra para a gente tentar saber qual vai ser o tema, né? As marés são fenômenos cíclicos de elevação pré-mar e abaixamento baixa-mar das águas oceânicas, ocasionando pela força da atração do Sol e da Terra. Esses movimentos da marés não ocorrem da mesma maneira em todos os lugares do planeta, e a variação no nível do mar pode ser de poucos centímetros como vários metros. Em relação às marés, é correto afirmar que, vamos ver, provocam atritos da água na crosta do planeta, aumentando a velocidade do movimento. Nada a ver, né? Nada a ver. Permitem o equilíbrio climático da Terra, movimentando as águas quentes das regiões equatoriais para as regiões mais frias. Cara, o movimento das águas ele se dá simplesmente porque uma água quente ela sai da região equatorial e se move para as regiões polares. Quando chega nas polares elas resfriam e fazem um movimento de retorno. Lembra, as correntes frias pelo fundo do oceano, as correntes quentes por cima. As frias vão retirar a umidade do ar e as quentes vão jogar a umidade do ar, tá? São em geral maiores em amplitude no litoral sul e sudeste do que no norte e no nordeste do Brasil. Não necessariamente, tá? O que vai influenciar na maré não é a região, e sim o fundo do oceano, né? E a condição favorável da Lua e do Sol em relação à Terra, tá? Podem ser utilizados como fonte de energia elétrica, como já acontece em alguns países. Maré motriz chama isso, tá? Essa era a correta. Impedem o transporte de sedimentos e, consequentemente, a formação de estuários, onde vivem e se reproduzem grande variedade de espécies marinhas. Ó, as correntes elas levam sedimentos com elas, tá? Essa zona onde encontra uma corrente quente, aliás, e uma corrente fria, chama zona de ressurgência, e é onde a corrente vai subir, né? A corrente fria vai subir, vai levar esses sedimentos e os peixes vão vir comer, tá? Opa, desculpa. Então fica bem ligado aí, porque na verdade elas fazem a movimentação de sedimentos e são importantes para a pesca, tá? Lembra disso. Ah, e lembra, né? El Niño e Laninha, por exemplo, eles vão influenciar na corrente de Humboldt, tá? 2020, Revolução Industrial, trazendo questão aqui de corrida espacial, Guerra Fria. Essa aqui provavelmente é de história, né? Revolução Industrial, tá. Sobre o contexto da Guerra Fria, é correto afirmar que a Liga das Nações pode ser considerada bem-sucedida por ter conseguido manter a rivalidade pós-guerra, nunca manteve sob controle, né? Os países antes unidos contra o nazismo, com o final da Segunda Guerra, viram reaparecer... letra B, correta, né? Vamos ver assim aqui. A corrida espacial tinha o objetivo de estabelecer superioridade bélica em relação à potência... Não era corrida espacial, né? Era corrida armamentista. O Muro de Berlim visava impedir o ataque militar. Não, era só para não deixar as pessoas passarem. A conquista da Lua implicou em grandes investimentos por parte do governo americano. Vamos ver o que está escrito atrás da minha carinha aqui. Deixa eu subir.
não se convertendo em desenvolvimento para a sociedade. Na verdade, assim, a corrida armamentista e a corrida espacial, elas representaram grandes avanços tecnológicos para a sociedade. Então, por isso essa não estava certa, tá? Vamos continuando aqui com a número 8, inverno. No século XX, 2021, as distâncias geográficas foram relativizadas e diminuídas por uma revolução científica, que incorporou o espaço geográfico em um impressionante sistema técnico de circulação de informações, permitindo que as diversas sociedades nacionais intensificassem suas relações. Embora os benefícios da globalização tecnológica não sejam igualmente acessíveis a toda a população, vive-se atualmente uma rede geográfica de diferentes dimensões. Essas redes são responsáveis por estabelecer interconexões entre um ponto geográfico e outro. Nesse contexto, a eficiência do sistema de comunicação global é possibilitada pela invenção de tecnologias como satélites e cabos submarinos. Aí tem um mapa de rede submarina, né? Vamos ver o que diz aqui. Refletindo sobre as consequências dessas inovações que mudaram a geografia mundial e levando em consideração o mapa acima, assinale a alternativa correta. Um mapa de rede de fíbrica submarinas ilustra maior intercâmbio de informações entre as regiões do hemisfério sul. Cara, assim, ó, a gente nem precisa voltar no mapa, né? Maior troca de informação no hemisfério norte. Para esse ano, talvez lembre do sul global, tá? A relação entre a comunicação e o sistema econômico é uma falácia. Não, tem relação total, tá? A multiplicação das redes de fibras ópticas submarinas e dos satélites se deve à união do transporte de dados com o computador, o que possibilitou o surgimento da difusão da internet. Exatamente, né? Letra C. A evolução da globalização e a transformação na relação com o dinheiro tornaram sem importância os sistemas tecnológicos de comunicação, uma vez que isso não impacta o valor da mercadoria. Sistemas tecnológicos super importantes. Fica ligado para esse ano inteligência artificial, tá? As imensas possibilidades de circulação de informações que as inovações técnicas propiciam significaram um aumento da regionalização nas relações comerciais. Não é também, né? Tá? Não, ela não regionalizou as ações comerciais, né? Ela amplificou, ela globalizou, tá? É isso que está errado aqui. Tive que ler de novo. Vamos ver essa aqui do verão de 2021, ó. Há anos o Brasil vem enfrentando doenças tais como dengue, zika, chikungunya e outras, né? O mapeamento dessas doenças, nesse contexto, os mapas abaixo apresentam um levantamento a respeito do número de casos confirmados, tá? Levando em consideração a influência do clima na distribuição geográfica dessas três doenças, assinale a alternativa correta. Então, qual é a evolução geográfica que a gente vai ter? Dengue, zika e chikungunya. Tá, beleza. A continentalidade associada ao clima tropical agrava o elevado número de dengue na região. Não, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Dengue na região centro-oeste. Continentalidade associada ao clima tropical agrava o elevado número de casos de dengue na região centro-oeste, tá? Continentalidade não é, porque a continentalidade reflete no aumento da temperatura, então não é. O clima equatorial presente em toda a região norte e em parte do nordeste é um fator determinante para que os casos de zika sejam elevados e ajuda a frear a disseminação de chikungunya. Tá? Aumenta o chikungunya, né? Ó, o aumento lá do chikungunya, tá? A localização da região sul na zona tropical úmida não, sul está em subtropical, então não é. As características relacionadas ao clima tropical
fazem com que as regiões brasileiras, localizadas ao norte do Trópico de Capricórnio, apresentem maior caso de doença transmitida pelo Aedes aegypti. Volta. Trópico de Capricórnio passa em São Paulo, tá? Verdadeiro, tá? O menor número de casos de doença transmitida pelos Aedes aegypti em Piauí e em Sergipe decorre da maritimidade. Não, não é isso, né? Maritimidade e continentalidade são fatores do clima que não estão relacionados ao aumento de doenças, tá? Por favor, por isso que a 1 estava errada e a A e a E estava errada. Vamos para 2022 agora. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população. Migrar é trocar de país, de estado, de região ou até de domicílio. Beleza. Com base em seus conhecimentos de geografia, assinale a alternativa que apresenta corretamente as informações sobre os tipos de migração. Olha que legal, tá? O êxodo rural acontece com a transferência de populações rurais para espaço urbano. Esse tipo de migração é temporário. Não, cara, não tem migração de retorno, né? Êxodo rural, tu vai para o meio urbano e fica lá. O êxodo urbano ocorre com a transferência de população urbana para o espaço rural. Esse movimento migratório também é chamado de transhumância. Transhumância é temporária, então não é. A migração urbano-urbano se dá com a transferência de população de uma cidade para outra. Esse tipo de migração é definitiva, sendo que é a grande responsável pelo surgimento de megalópolis. Não, não é, né? As megalópolis elas surgem a partir do processo de êxodo rural. Ah, e da conurbação também, né? A migração sazonal caracteriza-se por estar ligada às estações do ano, tendo como principal caso a industrialização. Não, sazonal não é industrialização necessariamente, tá? Expansão do setor terciário também não. Mecanização da agricultura é êxodo rural, então não é. A migração pendular é a migração diária de pessoas com o objetivo de trabalhar e estudar. As cidades onde esses trabalhadores ou estudantes residem são chamadas de cidade dormitório. Eu saio de manhã da minha cidade, vou trabalhar na outra e retorno à tardinha. Isso é verdadeiro, tá? Letra E, no inverno de 22. Verão de 22. Um grupo de turistas viajou para conhecer o desenho original do Homem Vitruviano, tá? Lá em Veneza. Sabe-se que a saída ocorreu em Porto Alegre, às 15 horas. Né? Ah, essa aqui é difuso, tá? Eu não consigo fazer a conta aqui agora, mas no verão de 2022, então, foi fuso horário, para vocês ficarem ligados. 23. O cinema indiano, muitas vezes referido como Bollywood, abrange uma indústria de filmes predominantemente no idioma hindi, produzidos em Mumbai, a maior e mais importante cidade da Índia. Tá, Bollywood. Tomando por base seus conhecimentos geográficos, assinale a alternativa que apresenta uma diferença marcante entre Índia e Paquistão. Clima do tipo continental no Paquistão e temperado na Índia. Cara, a Índia deve ter uns 6 tipos climáticos, então não era tipo de clima, né? Porque olha o tamanho do subcontinente indiano. Savana no Paquistão e bioma de bosques e arbustos na Índia. Cara, é a mesma coisa, né? Tipo, ambos os países têm características bem específicas, porém, na Índia não é uma savana, né? A gente, inclusive, tem na parte sul da Índia ali um bioma mediterrâneo, tá? Economia mais concentrada e outra, deve ter vários biomas dentro da Índia, tá? Economia mais concentrada no setor terciário no Paquistão e no setor primário na Índia. A Índia tem economia baseada principalmente no setor de software, tá? Então não era. População de maioria muçulmano no Paquistão e hindu na Índia. Creio que os dois são hindus. Política internacional alinhada à OTAN no Paquistão e com a China na Índia. Tá?
Vamos de novo. Política internacional alinhada com a OTAN. Não é. Tá, aqui ó, Paquistão não é OTAN, né? E a Índia e a China, tu lembra que esse ano formaram um acordo. Deixa eu retomar aqui o que pode estar errado. Ah, tá aqui ó. População de maioria muçulmana no Paquistão, isso mesmo. E hindu na Índia, era a letra D, tá? Maioria muçulmana no Paquistão e hinduísmo na Índia, isso mesmo, tá? Deixa eu dar uma retomada nessa. Então, vamos ver desde o início de novo. Clima do tipo continental no Paquistão e temperado na Índia. Não é verdade. Savana e bioma não, por causa do volume de tamanho da Índia. Economia concentrada. A economia indiana é concentrada no setor de software. População de maioria... É da população. Letra D, tá? Beleza? Verão de 23, o Quadros Operários, Tarsila do Amaral. É um verdadeiro painel da classe trabalhadora brasileira que se amontoava na metrópole paulista. Nele é possível ver um grande número de rostos colocados lado a lado. Beleza. O processo de urbanização do Brasil, representado no quadro Operários, e está fortemente atrelado à industrialização. Lembra sempre assim, ó. Urbanização e industrialização andam lado a lado, sempre, tá? Dentro do Brasil. Responsável pela realização de investimentos voltados a habitações. Não. Diminuição do custo de vida, aumenta o custo de vida. Retração das regiões periféricas, aumenta a região periférica. Preservação das áreas de vegetação nativa. Não, né? Vai destruir as zonas rurais. Intensificação da saída do campo. Ah, isso aqui é barbadinha, tá? É êxodo rural. 24, vamos lá. Cara, no verão de 2024, a vibe era a nova corrida espacial, tá? De novo, Guerra Fria, ó. A relação à corrida espacial assinala a alternativa correta. A conquista da Lua e os avanços tecnológicos, frutos dessa realização, são consequências diretas do período da Segunda Guerra Mundial, quando os lados em disputa lutavam pela hegemonia política e militar do mundo. Essa aliança entende está errado. A União Soviética não representou uma ameaça. Apresentou. Os Estados Unidos, para superar o soviético, criaram a NASA e cumpriram o desafio proposto pelo presidente Kennedy de levar o homem à Lua e trazer... os americanos ganharam a corrida espacial chegando até a Lua, tá? Os Estados Unidos e a União Soviética, no final da Guerra Fria, perderam o interesse pela corrida espacial. Não, tá? A corrida espacial foi a responsável por colocar fim à Guerra Fria, pois gerou cooperação internacional. Não teve cooperação. Eles queriam se matar. Verão de 24. Não, esse aqui é inverno de 24, outro verão, tá? A possibilidade de turistas comuns viajarem ao espaço surgiu... Ah, não, é assim, ó. Agora eu lembrei. Em 24 saíram duas, tá? Que pode estar dentro da geografia. A primeira história, essa aqui é geografia. A possibilidade de turistas comuns viajarem ao espaço surgiu a partir da corrida espacial. Beleza. Com base nos seus conhecimentos de geografia, assinale a alternativa correta sobre o aquecimento global, o antrópico. A ação antrópica sobre o clima provoca baixo impacto, não alto impacto. O aquecimento global é um fenômeno atmosférico de curto prazo e de pequena extensão, não a grande prazo e grande extensão. A emissão de gases do efeito estufa, gerada principalmente pelas atividades do setor terciário, é a maior responsável pela aceleração do aquecimento global, gerada pelas atividades do setor terciário. Tem alguma coisa errada aqui. As ações endógenas, que vêm ganhando intensidade ao longo das eras geológicas, são as grandes responsáveis pelo estágio atual. Não. A liberação excessiva de dióxido de carbono na atmosfera, proveniente principalmente da queima de combustíveis fósseis, é uma das causas do aquecimento global. Correta a letra E, tá? É isso aqui, ó. A liberação excessiva de dióxido de carbono, é isso aí, tá? Letra E é correta. Tuvalu, aqui ó, na C, diz assim, a emissão de gases de efeito estufa gerada principalmente por atividade do setor terciário, não,
O principal setor é o secundário, né, a indústria, tá? 24, inverno. Tuvalu, um conjunto de 9 ilhas paradisíacas locadas na Oceania, corre risco de ser um dos países do mundo a desaparecer por causa das mudanças climáticas. Em virtude disso, em novembro de 23, o primeiro-ministro australiano anunciou a assinatura de um acordo que permitirá que 11 mil habitantes vivam na Austrália. Com base no seu conhecimento de geografia, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma característica da Oceania que potencializa. Vê como é bem conhecimentos gerais mesmo, né? Tipo, tu tem que saber aspectos amplos da geografia. Antes era da Índia, agora aqui é da Oceania, tá? A extensa cobertura vegetal de tundra e taiga. Tundra lá no extremo norte, tá? Então não é. A altitude elevada na maior parte desse continente, não, é ilha, né? Então não tem altitude elevada. A formação predominantemente insular da região torna mais suscetível ao aumento do nível do mar devido ao derretimento das calotas polares. Porque é formado por ilhas, é mais suscetível ao aumento do nível do mar, né? O clima tipicamente polar, devido à proximidade... Não é clima polar ali, não. Tem um deserto na Austrália, né? A localização no centro da placa do Pacífico, não está no centro, tá? Então, letra C. 25, teve Olimpíada recentemente. Em Paris, a equipe olímpica de refugiados do Comitê Olímpico Internacional participou pela terceira vez dos Jogos Olímpicos. Tá, refugiados. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de refugiado. Vamos ver? Pessoa que se desloca de uma região para outra dentro do seu próprio país. Cara, assim, ó, a gente usa o termo refugiado climático quando se desloca por questão climática dentro do país, mas o refugiado é de um país para o outro. A pessoa que não é considerada cidadã por nenhum país, ou seja, não possui nacionalidade. Não, isso não é refugiado, isso é apátrida, tá? Pessoa que foi forçada a deixar sua casa, mas permanece dentro das fronteiras do país. Não. Pessoa que foi forçada a abandonar sua casa de forma temporária ou definitiva, geralmente em virtude de destruição da propriedade. Não. Tá? Pessoa que está fora de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um grupo social, opinião política, isso aí. Tá? É a letra E, a correta. E a verão de 25, as migrações internacionais contemporâneas são moldadas por desigualdades estruturais, conflitos prolongados e crises ambientais. Assinale a alternativa que indica entre quais regiões continentais do mundo ocorreu o maior volume de deslocamento migratório no período mencionado acima. É do início do século XXI até 2023. América do Sul e Norte da África. América do Sul não é, tá? Ainda mais impulsionada por parceria econômica, não. Do leste europeu para a América do Norte, também não. Do norte da América do Sul e do norte da África, é ótimo. Da Ásia Central para a América Latina, atraídos pelo crescimento industrial latino-americano e caribenho. Não. Do norte da África e do Oriente Médio para a Europa Ocidental, impulsionado por conflitos armados e instabilidade política. Cara, é a letra D, né? É crise migratória, tá? A Oceania e a Ásia Meridional atraídos pelo mercado agrícola. Não, também não é, tá? Povo, olha só. Como a gente pode ver, a prova ela sempre está pegando aspectos que estão acontecendo naquele determinado momento, tá? Então, para esse ano, eu não duvido que não apareça para vocês alguma coisa relativa aí a questão tarifária do Trump, a tudo que tem acontecido dentro dos Estados Unidos, tá? Então fiquem bem ligados nisso. Óbvio, questão ambiental sempre está aparecendo, conflito na Ucrânia, conflito de Israel-Palestina, todos os temas que nós abordamos durante as nossas aulas, tá? Então assim, ó, vai super tranquilo que vai dar tudo certo, beleza? Até mais!